Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês estão vendo aí no título do vídeo, né? Onde tá dizendo meu filho desapareceu, né? Bom, eu queria falar com vocês um pouquinho a respeito dos adolescentes, dos filhos no dia de hoje, que não tá fácil, né? Não tá fácil para ninguém para criar, para dar conselho, ainda mais hoje em dia num mundo tão apelativo, onde os jovens um influenciam o outro, né? Tem gente que fala assim, mas ninguém bota nada na mão de ninguém, ninguém obriga ninguém a fazer nada, mas influencia sim, gente. Influencia sim. Esse final de semana ocorreu um fato aqui em casa. Vocês desculpa de eu estar almoçando, mas eu comecei a almoçar e falei, eu vou fazer esse vídeo conversando sobre isso, porque é uma questão que muitos pais enfrentam, sabe? Uma questão que muitos pais enfrentam, que é a questão do aconselhamento. Muitas vezes, os jovens, eles acham que já sabem de tudo, que não precisam de conselho, que já são donos do próprio nariz. Como eu estava falando, né? Eles acham que são donos do próprio nariz, né? Não quer mais ouvir a gente que tem uma certa experiência já com a vida, a gente sabe, né, dizer, não vai por esse caminho, que esse caminho aqui é caminho de morte, não vai por esse caminho aqui, que esse aqui é caminho de abismo, porque a gente já teve nossas experiências, né? Mas infelizmente eles não querem ouvir. Então, eu passei um certo processo essa semana, que passou agora esse final de semana, aonde o meu filho de 21 anos, ele, há um certo tempo atrás, ele foi morar com o pai dele, até porque devido a não querer me obedecer, né? E lá ele se envolveu com coisas que não deveria, usou coisas que não deveria, e isso causou um certo problema na cabeça dele. Você vê um rapaz normal, que por não ouvir, por desobedecer, acabou adquirindo um problema em sua mente. E aí agora o que acontece? Ele precisa usar remédios, né? Não tinha necessidade, mas agora precisa de usar os remédios. Um rapaz que tem filho, a filha tem 1 mês de idade, né? A esposa é a coisa mais linda, menina trabalhadeira, enfim. Aí pegou, ele tá aqui na minha casa, eu tô cuidando dele, né, com medicamento, com tudo. E aí simplesmente, final de semana ele saiu, eu falei que ele não pode tomar bebida alcoólica, mas é aquela questão, né, já tem 21, né, então se acha adulto pra fazer o que quer. E nisso ele bebeu demais, e aí passou a noite toda na rua. Eu, lógico, né, não dormi, né, não consegui dormir, não consegui nem piscar o olho à noite. Engraçado que se eu perder uma noite de sono, eu fico mais de 2 dias sem conseguir dormir. E é exatamente o que está acontecendo. Eu fico sem conseguir dormir pensando na situação e a minha vista fica ardendo. Eu tô aqui, minha vista tá pegando fogo. Mas enfim, é aquele ditado, ser mãe é para descer no paraíso, né? A gente quer que eles cresçam logo, e aí cresce, parece que tem alguns casos que o trabalho fica dobrado, enfim. Aí foi passando a hora. E aí quando deu 5 horas da manhã, amanheceu o dia, 6, 7, 8, 9, 10, 11 horas, que foi começando a me dar uma certa aflição. Não desespero, porque a gente que
que confia no Deus que a gente serve, a gente não fica desesperada. Mas a gente fica um pouco aflito, né? Afinal de contas, veio da gente, né? É um ser humaninho que veio de dentro da gente. E aí a gente sente, né? Aquela necessidade, aquela preocupação, aquela coisa. Sem contar que a gente também sente as coisas que estão acontecendo. E aí eu falei com meu esposo assim, alguma coisa aconteceu com ele, para ele não estar vindo aqui em casa, ele deve ter dormido em algum lugar e alguma coisa aconteceu, ele deve estar machucado, alguma coisa aconteceu. Quando foi 11 horas eu coloquei anúncio na rede social. Coloquei anúncio na rede social falando que ele tinha desaparecido, né? Não esperei as 24 horas, porque diz que tem que esperar 24 horas, né, para poder procurar o hospital, delegacia e tal. Não, eu já coloquei de uma vez, né? Porque se for pra gente saber de alguma coisa, sabe de uma vez. Eu prefiro assim, né? Mas graças a Deus, porque Deus tem guardado, Ele tem promessa de Deus na vida dele. De repente começou meu telefone a tocar, mensagem no Facebook, no Zap, meus amigos, porque a gente às vezes tem mais, igual a Bíblia diz, né? Tem amigos que são mais chegados que irmãos, e graças a Deus eu posso dizer que eu tenho amigos. E aí um falou, olha, ele tá em tal lugar. Aí o outro falou, olha, até gente que nem me conhecia conseguiu meu Zap, ligou pra mim e falou, olha, ele tá aqui, ele tá desorientado na rua. Falei, Jesus, meu Deus! E aí pedi meu esposo para me levar no tal lugar. Só que quando a gente passou por uma rua, eu vi ele nessa rua e eu gritei o nome dele, ele olhou para trás e veio. Nisso que ele veio, eu comecei a ver os machucados nele, ele estava todo machucado. Ele estava todo machucado. Diz ele que caiu com a moto, né, do amigo, se machucou todo. Meu coração de mãe diz que foi outra coisa, que foi covardia, porque se ele ficar sem um remédio e beber, ele já fala coisas, né, com coisa. Isso em um período muito curto de tempo, sabe, gente? Um jovem normal que de repente ficou assim, de repente, né? Então, para você, mãe, como eu que tenho filho, você jovem que vai assistir esse vídeo, obedeça a sua mãe. Quando sua mãe falar, não fala assim, eu me mando, eu já conheço a vida. Você não sabe de nada. A gente que tem 40 anos, a gente ainda não sabe tudo. Entendeu? E aí o que eu fiz? Eu falei, Deus, eu não queria fazer isso, mas eu vou fazer. E conversando com alguns amigos, né, pastores, que tem sítio, clínica, né, de recuperação, eu falei assim, olha só, me ajudem, porque eu preciso de ajuda. Não é vergonha você falar que está precisando de ajuda. Porque você está falando com a pessoa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará na tua vida. A pessoa só fica batendo na tecla, eu quero saber de ter dinheiro. Eu quero saber fala até besteira, sabe? Eu quero entregar minha vida na mão do troço ruim para poder ter isso, ter aquilo, ficar rico. Para que isso, gente? Se quando a gente serve a Deus de todo o nosso coração, com a nossa fidelidade, Deus dá tudo que a gente precisa. Mas enfim, aí tá. Aí fui, confirmei tudo direitinho, perguntei a ele, você aceita? Ele falou, aceito, mãe. Você vai fazer o tratamento direitinho? Vou, mãe. Levei. Saí de lá, resolvi tudo que tinha que resolver, acertar, né? Tudo que tinha que acertar direitinho. E fui resolver outras coisas que eu precisava minhas, né? Coisas pessoais que estavam até paradas. Quando eu chego em casa, meu esposo fala assim, adivinha quem que tá em casa? Ele veio no mesmo dia para casa. O tratamento é de 9 meses. Pensa, gente, como que fica a cabeça de uma mãe. Mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Com tudo isso, eu ainda confio e creio que o meu Deus se levantará em meu favor. Porque Deus ele não tem os ouvidos tapados para não ouvir, ele não tem os olhos cegos que não possa ver. Eu costumo dizer que tudo que está acontecendo na vida dele é permissão do Senhor, porque talvez se não tivesse acontecido da maneira que está indo, talvez ele teria se aprofundado aonde não deveria e nem estivesse mais aqui. Então eu quero deixar essa mensagem. Compartilha, você que é mãe, compartilha, você que tem um jovem problemático, para que outras pessoas possam também estar ouvindo. De repente as suas forças, mãe, acabou, de repente você está
fraquinha, fraquinha, assim como eu estou, mas a minha fé em Deus, ela permanece de pé. E outra coisa, não se deixe abater. Cuide de você, mãe. Cuide do seu espírito, cuide da sua mente, cuide de você. Não se deixe abater, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Fique com essa palavra e que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.